Muito bem, boa tarde, irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Nós estamos iniciando hoje, Hoje, 22 de março de 2016, o nosso canal no YouTube, o canal chamado Semeando a Palavra 8, não é? E nós vamos estar aqui a partir de hoje trazendo para você algumas mensagens, alguns conselhos, algo bom que a gente precisa fazer, nesse nosso dia a dia. E hoje, assim, uma mensagem muito especial nesses dias em que nós vivemos a turbulência política, econômica do nosso país e o desejo nosso de justiça, que temos que fazer aí com relação aos nossos governantes. E hoje eu quero trazer uma mensagem exatamente falando dessa questão, desse perigo da gente tanto desejar e tanto ansiar por justiça, julgando os outros e talvez não olhando para nós. Eu disse, hoje a gente vai trazer uma mensagem referente ao nosso senso de justiça. Todos nós temos esse senso de justiça, e principalmente quando esse senso de justiça vai fazer justiça não conosco, mas com as outras pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque biblicamente falando, quando na verdade a gente pede, olha, eu entreguei tal pessoa na mão de Deus, o que a gente está ansiando realmente lá no nosso íntimo é que Deus vingue por nós aquilo que nós às vezes não temos coragem de fazer, aquilo que nós ansiamos que aconteça com a outra pessoa. Raramente a gente vai observar e ver as pessoas dizendo entreguei nas mãos de Deus, no sentido de conversão, no sentido de que Ele também vá para o céu juntamente conosco. Mas a gente vai sempre estar entregando uma pessoa a Deus, a nossa tendência a gente diz, olha, ele me ofendeu e eu sirvo a um Deus que é um Deus todo-poderoso, Deus Senhor dos exércitos e tal. E isso demonstra pra gente que o que a gente quer não é realmente de fato o bem dessa pessoa, senão que Deus faça justiça no nosso lugar, entre aspas, com a vida daquela pessoa, na verdade, desejando assim o seu mal, a sua perdição. E quando por uma infelicidade ou por um desconforto da vida, aquela pessoa realmente sofre algum dano, aí a gente é o primeiro a dizer, eu disse que ele pagaria porque ele ofendeu a um servo de Deus. Vamos ver isso lá em 2 Samuel, lá no capítulo 12, nós presenciamos, principalmente os versículos 5 e 6, nós presenciamos Davi diante de uma situação embaraçosa. Davi, o profeta Natan chega, conta uma história de dois homens, um extremamente rico, um outro extremamente pobre, e ali quando Natan profere a Davi que ele havia esse homem rico e que havia chegado um viajante na casa dele, e que esse homem não quis matar das suas ovelhas, do seu gado, para dar de comer àquele viajante. Antes, porém, foi pegar a ovelhinha do pobre, a única que ele tinha, e foi matar para dar de comer àquele viajante. Davi, quando ouve essa notícia, Davi, que era um homem justo, um homem segundo o coração de Deus, conforme Paulo diz, fica irado, fica furioso e jura pelo Senhor, tão certo como o Senhor vive, tal homem tem que morrer. Davi, ele se enfurece de tal maneira que ele perde completamente, vamos dizer assim, a razão e julga aquele homem de imediato. A sentença é providenciada, é proferida naquele ato antes mesmo de Natan terminar de contar o caso. Irmãos, e o versículo 5 diz isso, que tal homem tem que morrer, e o versículo 6 diz que pela cordeirinha deveria ser restituído 4 vezes mais. Davi, ele usa a justiça, que ele é rei e ele pode fazer isso, ele é quem governa o povo de Israel, e assim então ele profere essa justiça que deveria ser feita.
lá na lei de Moisés 22:1, né? Êxodo 22:1, falando das questões das restituições. Então, irmãos, e Davi, ele profere tudo isso, e no seu senso de justiça, no seu senso de amor ao pobre que perdeu a sua ovelhinha, ele profere tudo isso. Certa vez, eu estava no cabeleireiro e aí então houve-se um evento no Rio de Janeiro, me parece, se eu não estiver enganado, de que uma mulher, né, pegou uma criancinha, uma menininha e matou essa criança por vingança, né, lá do marido, não sei, qualquer coisa nesse sentido. E do meu lado havia alguns homens, né, rapazes esperando também para cortar o cabelo, aparar a barba, e de repentemente um deles fala assim: se eu pego essa mulher eu mato. Né? Eu disse para ele: em que você seria melhor do que ela? Ah, mas ela matou uma criança em defesa, mas você cometeria o mesmo crime. Irmãos, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Imagino Natan, né? Então, irmãos, Absalão mata pendurado, Joabe mata Absalão porque ele ficou enganchado num cavalo. E ali, essa é a terceira restituição. A quarta restituição está lá em 1 Reis, capítulo de número 2, os versículos 24 e 25. Depois da morte de Davi, Salomão reina em lugar de seu pai, mas Adonias, filho de Davi, deseja uma das servas do seu pai. E Salomão fica irado com Adonias e manda matar Adonias. Filho de Batseba, Aminon, Absalão e Adonias. Está aí o juízo proferido por Davi. Está gravando. Então, meus queridos, eu penso na vida de Natan, não é? Proferindo tudo aquilo para o rei de Israel, o rei todo-poderoso Davi, o que venceu o gigante Golias. E agora ele recebe uma notícia que ele era o homem ruim, perverso de Israel. Davi deve ter jogado a sua cara lá no chão de vergonha, deve ter corado de vergonha, porque agora um profeta vem e diz para ele o que é que ele havia feito realmente lá em Israel. Natan transmite o recado de Deus na vida do rei, não importa se ele era o rei. O que nós precisamos saber também é transmitir os recados na vida das outras pessoas também. Mas o ponto mais crucial, o ponto mais importante aqui é nós entendermos que quando nós julgamos os outros, estamos condenando nós mesmos, porque Romanos 2:1 diz que nós somos indesculpáveis quando julgamos os outros, porque naquilo que nós condenamos os outros, a nós mesmos, nós estamos nos julgando. E Davi profere a sua própria sentença. Davi, ele então se torna o seu juiz. E, irmãos, a gente vai ver como que Deus é justo. Já que ele proferiu toda essa sentença na vida daquele homem, ele agora receberá de Deus a mesma sentença. Ele não vai morrer, diz Natan. Deus te perdoou. Eu disse, hoje a gente vai trazer uma mensagem referente ao nosso senso de justiça. Todos nós temos esse senso de justiça, e principalmente quando esse senso de justiça vai fazer justiça não conosco, mas com as outras pessoas. E a gente precisa tomar muito cuidado, porque biblicamente falando, né, quando na verdade a gente pede: olha, eu entreguei tal pessoa na mão de Deus, o que a gente está ansiando realmente lá no nosso íntimo é que Deus vingue por nós aquilo que nós às vezes não temos coragem de fazer, aquilo que nós ansiamos que aconteça com a outra pessoa. Raramente a gente vai observar e ver as pessoas dizendo: entreguei nas mãos de Deus, no sentido de conversão, no sentido de que Ele também vá para o céu juntamente conosco. Mas a gente vai sempre estar entregando uma pessoa a Deus. A nossa tendência é essa
diz, olha, ele me ofendeu e eu sirvo a um Deus que é um Deus todo-poderoso, Deus Senhor dos exércitos e tal. E isso demonstra para a gente que o que a gente quer não é realmente, de fato, o bem dessa pessoa, senão que Deus faça justiça no nosso lugar, entre aspas, né, com a vida daquela pessoa, na verdade, desejando assim o seu mal, a sua perdição. E quando, por uma infelicidade ou por um desconforto da vida, aquela pessoa realmente sofre algum dano, aí a gente é o primeiro a dizer, eu disse que ele pagaria porque ele ofendeu a um servo de Deus. Vamos ver isso lá em 2 Samuel, lá no capítulo 12, nós presenciamos, principalmente os versículos 5 e 6, nós presenciamos Davi diante de uma situação embaraçosa. Davi, o profeta Natan chega, conta uma história de dois homens, um extremamente rico, um outro extremamente pobre, e ali quando Natan profere a Davi que ele havia esse homem rico e que havia chegado um viajante na casa dele, e que esse homem não quis matar das suas ovelhas, o seu gado, para dar de comer àquele viajante. Antes, porém, foi pegar a ovelhinha do pobre, a única que ele tinha, e foi matar para dar de comer àquele viajante. Davi, quando ouve essa notícia, Davi, que era um homem justo, um homem segundo o coração de Deus, conforme Paulo diz, fica irado, fica furioso e jura pelo Senhor, tão certo como o Senhor vive, tal homem tem que morrer. Davi, ele se enfurece de tal maneira que ele perde completamente, vamos dizer assim, a razão e julga aquele homem de imediato. A sentença é providenciada, é proferida naquele ato antes mesmo de Natan terminar, né, de contar o caso. Irmãos, e o versículo 5 diz isso, que tal homem tem que morrer, e o versículo 6 diz que pela cordeirinha deveria ser restituído 4 vezes mais. Davi, ele usa a justiça, que ele é rei, e ele pode fazer isso, ele é quem governa o povo de Israel, e assim então, ele profere essa justiça que deveria ser feita. Lá na lei de Moisés 22:1, né? Êxodo 22:1, falando das questões das restituições. Então, irmãos, e Davi, ele profere tudo isso, e no seu senso de justiça, no seu senso de amor ao pobre que perdeu a sua ovelhinha, ele profere tudo isso. Certa vez, eu estava no cabeleireiro e aí então houve-se um evento no Rio de Janeiro, me parece, se eu não estiver enganado, de que uma mulher, né, pegou uma criancinha, uma menininha e matou essa criança por vingança, né, lá do marido, não sei, qualquer coisa nesse sentido. E do meu lado havia alguns homens, né, rapazes esperando também para cortar o cabelo, aparar a barba, e de repentemente um deles fala assim, se eu pego essa mulher eu mato. Né? Eu disse para ele, em que você seria melhor do que ela? Mas ela matou uma criança em defesa, mas você cometeria o mesmo crime. Irmãos, não existe pecadinho e pecadão, existe pecado. Imagino Natan, né?